Welcome back! Hoje veremos você transformando alguém em um objeto. No bom sentido, claro. A aula de hoje é sobre Object Pronouns. Mas que negócio é esse de Object Pronouns? Você sabe o que são eles? Eu vou te explicar. Object Pronouns são pronomes que substituem substantivos ou frases nominais. Complicou, né? Mas pense o seguinte. Se na aula anterior vimos os subject pronouns, que substituem o sujeito da frase, dessa vez, ao invés do sujeito, nós vamos substituir o objeto da frase. Eu vou dar um exemplo de frase para você entender, vai ficar mais fácil. Na frase, eu li a carta, nessa frase, eu ler a carta é uma ação, eu estou lendo, certo? Mas o que eu estou lendo é o objeto da frase. Então, nesse caso, o objeto da frase é a carta. Vamos ver mais um exemplo? A mãe fez o bolo. Qual que é a ação? Fazer. Quem está fazendo? A mãe. Mas o que ela está fazendo? O que ela está fazendo é o objeto da frase. Então, qual que é o objeto? O bolo. Perfeito, é isso mesmo. Uma explicação bem básica, o objeto da frase é o que recebe uma ação. Mas agora vamos para o inglês ver como é que fica. Antes de vermos os Object Pronouns, você lembra do subject, dos sujeitos? Vamos tentar relembrá-los? Temos o I, o he, o she, o it, o we, o you e o they. I, he, she, it, we, you, they. Agora chegou a hora de descobrirmos quais são os objetos. Você provavelmente já viu essas palavras em algum lugar. Eu acredito que você já esteja familiarizado com elas, só não percebeu ainda. Então vamos lá, na equivalência, eu vou colocar aqui do ladinho dos subject para você ver a quem se referem. Então vamos lá. Temos o me, him, her, it, us, you, them. Esses são os nossos object pronouns. E aqui está a sua equivalência. Então, I, me, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. E aqui, só para deixar claro, eu estou falando com o som de TH, o they e o them, mas se você não se sentir confortável cuspindo, pode falar they, them, com o som de D mesmo, tá? Seguimos. Se nós sabemos que eles são equivalentes a eu, tu, ele, nós, vós, eles, mas eles têm uma função diferente, talvez a tradução não seja a mesma. Já parou para pensar nisso? Então, eu acho que seria interessante vermos agora a tradução deles. Começando com me. A tradução do português seria me, mim, ou até mesmo comigo, dá para usar. Temos o him, que seria traduzido como o ou ele. Her, seria traduzida como a ou ela. It, que seria traduzido como o, a, ele ou ela. Só para lembrar, it não é usado com pessoas, apenas para coisas e animais. Seguindo, temos o us, que pode ser traduzido como nos e a gente. You pode ser visto como vos e vocês. E o them, que pode ser visto como os, as, eles ou elas. Tá? Agora que vimos quem são eles, vamos ver uma frase com cada um para fixar eles na cabeça direitinho? Vamos lá. Vamos o primeiro. Me. Frase. He told me a joke. Lendo mais uma vez. Você pode repetir em casa. He told me a joke. A tradução seria: ele me contou uma piada. Tá vendo? Ele me contou uma piada. Então, o me aqui, tanto me em inglês quanto me em português dá na mesma. Então, ele me contou uma piada. Próximo, him. Don't tell him any jokes. Mais uma vez, don't tell him any jokes. Aqui continuamos falando de piada. Vamos traduzir. Não conte a ele nenhuma piada. Não conte a ele nenhuma piada. Him, aqui é o a ele. Próximo, her. Tell her jokes instead. Mais uma vez, tell her jokes instead. Ao invés disso, conte as piadas a ela. Conte a ela as piadas ao invés disso.
Então, vimos na frase anterior, não conte nenhuma piada a ele. Conte a ela as piadas ao invés disso. Próximo, it. The squirrel? No, don't tell it any jokes either. Mais uma vez, the squirrel? No, don't tell it any jokes either. Estamos falando aqui de piada, não sei se você já percebeu. Todas as frases são relacionadas a alguém contando uma piada. E aqui temos a tradução. O esquilo? Não conte a ele nenhuma piada também. Temos aqui o it se referindo ao esquilo. Não conte a ele, esquilo. Se fosse um ser humano, seria him. Como vimos duas frases atrás. Don't tell him any jokes. Então, não é para contar piada nem pro rapaz, nem pro esquilo. Por enquanto, só pra mulher. Vamos ver quem mais pode ouvir essa piada? Próximo object, us. They finally told us their favorite joke. Mais uma vez. They finally told us their favorite joke. Tradução, eles finalmente nos contaram a piada favorita deles. Somos dignos de ouvir a piada. Muito bom. Então, o us aqui podemos ver como nos. Eles finalmente they finally told us their favorite joke. A piada favorita deles. Muito bem, estamos acabando. Próximo, you. We told you all every joke we know. Mais uma vez, we told you all every joke we know. Então, a tradução, nós contamos a todos vocês cada piada que sabíamos. Então, nós contamos a todos vocês cada piada que sabíamos. Quando falamos de you, que ele pode ser tanto singular quanto plural, temos aqui um exemplo, que geralmente o plural ele não vai sozinho. Ele vai acompanhado de alguém. Aqui, a gente vê o all. Então, o all é tudo, ou todos. Como temos um you antes, podemos deduzir que são todos vocês. Não todo você, não faz sentido no singular. Só pela conjuntura da frase e tendo um all, aí a gente pode perceber que ele está falando para um grupo de pessoas. We told you all every joke we know. Nós contamos a todos vocês cada piada que nós sabíamos. Ou cada piada que sabíamos. Então, esse aqui é um bom exemplo de como geralmente são colocados os yous, vocês, no plural. Yous não existe, tá? Só para deixar claro. Então, vamos lá para o último object pronoun. Them. Mais uma vez. Them. Frase. I tell them jokes when I'm bored. Mais uma vez. I tell them jokes when I'm bored. Vamos para a tradução. Eu conto a eles piadas quando estou entediado. Eu conto a eles piadas quando estou entediado. I tell them, a eles, them, jokes, piadas, when I'm bored, quando estou entediado. Temos aqui um exemplo para cada um. Vamos ver algumas frases de exemplo agora, usando a substituição para colocar os objects nas frases. Vamos lá. Temos aqui a primeira frase. I saw John at the party. Mais uma vez, I saw John at the party. Quem você acha que podemos substituir aqui? Como eu estou no meio da ação e a minha ação é ver, então eu estou vendo o objeto, que é ele que vai receber a minha ação. Então o objeto aqui seria o John. Muito bem, então podemos substituir o John por um pronome objeto. Concorda? Então vamos lá, na frase I saw John, essa é a frase completa. A gente pode substituir por I saw him, frase original. I saw John at the party, frase substituída. I saw him at the party. Então, pode perceber que é muito parecido com o subject pronouns. A gente substitui algumas coisinhas por esses pronomes para que as frases fiquem mais limpas, claras e objetivas. Tradução, I saw John at the party. Eu vi o John na festa. Tradução do I saw him at the party. Eu o vi na festa. Vamos voltar lá para a tradução que a gente viu? Então, him pode ser traduzido como o. Por isso que a tradução ficou eu o vi na festa. Eu o vi na festa. O o se refere ao John. Até aqui tudo bem? Vamos seguir. Segundo exemplo. Frase completa. She gave a present to Paul. She gave a present to Paul. Se ela deu um presente, dar um presente é uma ação. Quem é que está recebendo essa ação? O Paul. Perfeito. A gente pode substituir Paul por him também. Então vamos lá ver como é que fica a frase da substituição. Frase completa. She gave a present to Paul. Vai ficar She gave him a present. She gave him a present. Utilizamos o mesmo object pronoun aqui, que foi o him.
Vamos para a próxima frase. Eu espero que esteja começando a ficar mais fácil. Vamos lá. Frase completa. She reads the book. Mais uma vez, ó. She reads the book. Ela lê o livro. Qual que é a ação aqui? Ler o livro. Então, she reads é a ação. O que ela está lendo é o objeto. É ele que vai ser trocado. Qual você acha que é o object pronoun que precisa ser usado aqui? Se você falou it, parabéns. Como livro não é pessoa, colocamos o it no lugar. Vamos ver como fica a frase agora? Frase completa. She reads the book. Frase substituindo. She reads it. She reads it. Vamos ver mais algumas frases? Vamos lá. Frase completa. She wrote a letter to her friend. Mais uma vez. She wrote a letter to her friend. Então aqui ela escreveu uma carta para a amiga dela. Essa frase está muito grande, a gente consegue diminuir um pouquinho. Escrever a carta é uma ação. Mas para quem que ela escreveu? Quem recebeu essa ação? A amiga. Então, a gente pode substituir essa amiga. Vamos ver como é que a frase fica substituída? Frase completa. She wrote a letter to her friend. Frase substituída. She wrote her a letter. Mas aí você pode se perguntar, mas não tinha um her na frase completa? Por que tem um her agora de novo? Eu acho melhor a gente traduzir para que você entenda melhor. Então, na frase She wrote a letter to her friend, a tradução fica, ela escreveu uma carta para a amiga dela. Então, esse her se refere à pessoa que está escrevendo, não à pessoa que está recebendo. Esse her não está ligado ao objeto da ação. Já na frase She wrote her a letter, aqui já está ligado, porque ela escreveu a ela uma carta. Ela escreveu a ela uma carta. A ela quem? A amiga. Eu sei que pode parecer confuso, mas calma. Para resumir, o her de cima é diferente do her de baixo. E o que importa pra gente aqui é o her de baixo. Pode perceber que no tamanho das duas frases deu uma diferença boa. Então significa que conseguimos diminuir muito bem a frase, o que é muito bom. Vamos ver só mais uma frase para melhorar? Frase completa. I saw John. John was happy. I saw John. John was happy. Aqui temos o John mais uma vez. John não nos deixa. I saw é a ação e quem recebe a ação é o John. Como vimos lá na primeira frase, I saw John at the party, lembra? Aqui vamos trocar o John. Por quem? Him. Muito bem. Ao invés de ficar I saw John, John was happy, eu posso dizer I saw him, John was happy. Mas ainda assim tá um pouco estranha. Vamos utilizar as duas coisas que aprendemos? Uma na aula anterior e outra nessa aula, aprendemos que não precisamos utilizar só o nome das pessoas. Então eu nem preciso falar o nome do John. Eu posso simplesmente dizer assim, ó, eu vou substituir os dois Johns. Na primeira parte da frase, eu vou colocar o object pronoun. Na segunda parte da frase, eu vou colocar o subject pronoun. Vamos ver como é que fica agora? Então, da frase I saw John, John was happy, ficamos com I saw him, he was happy. Então, pode perceber que a gente consegue modificar tudo para que a frase fique mais coesa. I saw him, he was happy. Vamos para a última frase? Eu prometo, essa é a última frase. Frase completa. Essa é grande, hein? Se prepara. The teacher corrected the students' exercises. The teacher gave the correct exercises to the students. Vamos tentar mais uma vez? The teacher corrected the students' exercises. The teacher gave the corrected exercises to the students. Parece um trava-línguas, eu sei. Então, se você puder ler aí, vai ser ótimo. Aqui podemos modificar a parte final da frase. Então, vamos lá. Frase completa. The teacher corrected the students' exercises. The teacher gave the corrected exercises to the students. A frase melhorada, por assim dizer, ficaria da seguinte forma. The teacher corrected the students' exercises. She gave them to them. Pode perceber que a primeira parte da frase ficou do mesmo jeito. E tá tudo bem. Agora o que complicou foi o final. She gave them to them. Peraí, mas tem dois thems aí. Tá certo isso? Vamos ver se tá certo. Na frase completa temos The teacher gave the corrected exercises. Vamos traduzir? E aí vai ficar mais fácil. A frase gigantona fica: a professora corrigiu os exercícios dos alunos. A professora deu os exercícios corrigidos para os alunos. Essa é a frase completa longa. A frase melhorada ficou da seguinte forma: a professora corrigiu os exercícios dos alunos e ela deu-os a eles.
Então vamos lá. O primeiro them, she gave them. Ela os deu para eles. Ela deu o que para eles? Quem são eles? Então vamos lá. Ela corrigiu os exercícios dos alunos. Então temos dois objetos aqui. Os exercícios e os alunos. O primeiro them, podemos considerar que ele está relacionado aos exercícios. Ela corrigiu os exercícios, ela os corrigiu. Esse é o primeiro them. She gave them. Ela os deu. Os deu o quê? Os exercícios. Final da frase. To them. Quem é esse to them? Para eles. Esse eles está se referindo aos alunos. Então, ela deu os exercícios para os alunos. She gave them exercícios to them. Alunos. Por isso que temos dois thems aí. Então, não tá errado ter dois thems. Eu sei que parece estranho falando, mas tá certo, tá? Mais uma vez, a frase melhorada só pra gente fechar esse ciclo. The teacher corrected the students' exercises. She gave them to them. Ficou mais claro agora o que são object pronouns? Eu espero que sim, viu? Vamos revisar rapidinho? A gente viu object pronouns, que são pronomes que substituem objetos nas frases. Vamos relembrar quem são todos eles? Temos me, him, her, it, us, you, them. Esses são todos eles. Bom, agora que você já os conhece, olha aí eu usando o object. Agora que você os conhece, vão aparecer aqui 4 exercícios na sua tela. Se você quiser fixar o conteúdo, já sabe o que fazer. É só resolver os exercícios. Vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado as respostas dos 4 exercícios. Se você quiser verificar as respostas, claro. Eu vou deixar também aqui, no primeiro comentário fixado, o link para o nosso e-book com 10 histórias incríveis totalmente em inglês. Sério, você nunca leu essas histórias em lugar nenhum. São mais de 100 páginas de pura história doida e divertida. E o melhor, o inglês é básico. Então, você consegue ler. Vai lá conferir e dá essa força. Voltando para os exercícios, depois de fazer os exercícios, deixa aqui nos comentários quantos você acertou e se foi muito difícil. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo também. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as próximas aulas e ativar o sininho para saber quando elas vão ao ar. Compartilhe esse vídeo para ter com quem conversar em inglês. Thanks for watching the video. See you in the next one.